humilhada diante de todos, mas sua coragem mostrou a verdade. O silêncio antes do grito. O relógio marcava 15h47. A chaleira no fogão chiava em ritmo lento, quase hipnótico, como se fosse a trilha sonora de mais uma tarde comum. A luz do sol passava pelas persianas tortas e riscava o chão com sombras que dançavam sem pressa. O ar estava pesado, não por causa do calor, mas por causa do que ninguém dizia naquela casa. Uma tensão muda, constante, que sempre pairava entre as paredes como uma presença invisível. A babá, sentada à mesa da cozinha, segurava uma xícara com as duas mãos como se fosse seu único ponto de equilíbrio. Aquela casa nunca tinha sido sua, mas era como se vivesse ali mais do que os próprios donos. Cuidava da criança todos os dias, conhecia cada mania, cada choro diferente, cada silêncio mais longo que o normal. E mesmo assim, ainda era tratada como se fosse descartável, como se estivesse ali por sorte, como se fosse incapaz de fazer o básico. Naquela tarde, o pai saiu cedo, como sempre fazia, sem olhar para trás. A mãe saiu depois, irritada, atrasada, mal dizendo uma palavra. Ela ficou com a criança, como fazia há meses, sozinha, sem elogios, sem reconhecimento, mas com toda a responsabilidade. E ela aceitava, porque amava cuidar. Porque sentia que ali, mesmo em meio à rejeição, havia uma conexão que ninguém via, uma ligação verdadeira entre ela e a criança. Mas naquele dia, algo estava diferente. Não no ambiente que seguia com o mesmo silêncio abafado de sempre. Era algo dentro dela. Uma inquietação sem nome, um pressentimento sem motivo. Enquanto esquentava a água e preparava o lanche, ouvia ao fundo o som dos brinquedos batendo no chão da sala. Risadas curtas, sons que indicavam que a criança estava bem. Isso lhe dava certo conforto. Mas então algo mudou. Um barulho seco. Depois, silêncio. Um silêncio que não era qualquer silêncio. Era o tipo de silêncio que para o coração, que faz a alma prender o fôlego. Ela sentiu o corpo gelar, soltou a xícara no balcão sem pensar e correu. A cena que encontrou na sala parecia um pesadelo em câmera lenta. A criança estava caída, o corpo mole, os olhos entreabertos. Não havia choro, não havia movimento, só uma ausência aterrorizante, uma pausa na vida. Ela ficou parada por um segundo que durou uma eternidade. As pernas fraquejaram, as mãos tremiam, a mente ficou em branco. Aquela não era uma emergência que ela esperava enfrentar, não era parte da rotina, mas era real. Tão real quanto a responsabilidade que caía inteira sobre os seus ombros. Ela tentou gritar, mas a voz não saía. Tentou chamar ajuda, mas ninguém estava ali. Nem vizinhos, nem familiares, nem os pais da criança, só ela. A que sempre foi desacreditada, a que era observada como se qualquer passo errado fosse prova de incompetência. Agora era a única que podia salvar aquela vida. O relógio continuava marcando o tempo, indiferente. 15h48. O mundo ainda não sabia o que estava acontecendo ali dentro, mas ela sabia, sentia e precisava agir. O coração batia tão forte que parecia querer sair pela boca, suava frio, chorava sem perceber, mas não podia se entregar ao desespero. Não ali, não agora. Ela se ajoelhou ao lado da criança, tentando controlar o próprio pânico. Tocou o rosto dela. Chamou seu nome. Nada. Sentiu a respiração fraca. Era como se a vida da criança estivesse se esvaindo em câmera lenta, na frente de seus olhos. E ali, naquele exato momento, entendeu que não havia tempo para medo, nem espaço para dúvidas. Era agir ou perder. Foi nesse espaço entre o medo e o instinto que algo dentro dela despertou. Não uma técnica aprendida em curso, não uma lembrança treinada, mas um impulso primitivo, alimentado por afeto, urgência e amor silencioso. Ela começou a aplicar manobras de primeiros socorros, entrecortadas por orações e lágrimas. As mãos tremiam, mas seguiam firmes. O tempo parecia parado, mas cada segundo era crucial.
O mundo inteiro parecia comprimido naquele quarto, naquele corpo, naquele instante. Ela não pensava nos julgamentos, não pensava nos olhares de desconfiança, não pensava nas vezes que ouviu pelas costas que não servia para aquilo. Tudo sumiu. Só existia ela, a criança e a linha tênue entre a vida e a morte. Ela insistia. E com cada tentativa, cada movimento, cada sopro, lutava contra um destino que se aproximava. Não ia aceitar perder. Não ia permitir que aquilo terminasse daquele jeito. A respiração da criança voltou fraca. Depois, um leve movimento. Ela chorou, mas dessa vez aliviada. O grito que antes não vinha, agora explodia de dentro dela. Era o grito da vida voltando. O grito que quebrou o silêncio. Um grito que ninguém ouviu do lado de fora, mas que para ela significava tudo. E foi assim que começou. Não com uma cena de filme, nem com um herói de capa, mas com uma mulher simples, desacreditada, que num momento de escuridão se recusou a desistir. E mudou tudo. A nova estranha na casa. Ela chegou com passos leves, quase tímidos, segurando uma bolsa surrada e um sorriso contido. Não sabia exatamente o que esperar. Apenas precisava daquele trabalho. Não era o emprego dos sonhos, mas era o que poderia garantir o arroz do mês, o remédio da mãe, a comida da filha que ficou aos cuidados da vizinha. Estava nervosa. Não pelo serviço em si. Sabia cuidar. Tinha feito isso a vida inteira. Estava nervosa pelo que os olhos diziam sem falar. E naquela casa, os olhos diziam muito. A porta se abriu com frieza. A mulher que a recebeu tinha o olhar apressado de quem não queria conversa. Apenas apontou o caminho, mostrou a criança no berço, falou dos horários, das regras e de tudo o que não poderia ser feito. Foi direto, seco, profissional, como quem já esperava o erro antes mesmo da primeira tentativa, como quem não estava contratando uma babá, mas comprando tempo para fazer outras coisas mais importantes. Ela ouviu tudo calada, anotava mentalmente cada detalhe, não queria falhar, não podia dar margem. O pai mal apareceu, passou pela sala como um vulto, nem ao menos olhou em seus olhos. Pegou a pasta, disse algo sobre uma reunião e saiu. Ela ficou ali, com o eco do silêncio e o som do relógio preenchendo a ausência de acolhimento. Era uma estranha, e fizeram questão de deixar isso claro. Era uma presença tolerada, mas não bem-vinda. Uma peça funcional dentro da rotina daquela família que funcionava como uma empresa. Fria, metódica, sem tempo para sentir. Nos primeiros dias, tudo parecia um teste não declarado. Os brinquedos tinham lugar exato. A comida da criança tinha uma sequência de horários cronometrada. As câmeras nos cantos das paredes vigiavam tudo. Qualquer passo em falso, qualquer escolha fora do padrão, era seguido de um bilhete na geladeira, uma mensagem atravessada, um olhar mais demorado. Nada agressivo, mas tudo calculadamente desconfortável. Ela fazia o melhor. Chegava cedo, saía tarde, preparava o suco com carinho, contava histórias, dançava músicas bobas só para ver a criança sorrir. Mas a cada dia que passava, sentia que aquilo não era suficiente, como se a expectativa não fosse apenas que ela cuidasse, mas que provasse o tempo inteiro que merecia estar ali. Como se o simples fato de ter aceitado aquele trabalho fosse, por si só, motivo de desconfiança. Um dia, ouviu por acaso a voz da patroa ao telefone. "É só uma babá, temporária, não vamos nos apegar." Aquilo doeu, mais do que deveria, porque ela não era só uma babá. Era uma mulher cansada de ser tratada como substituível, como número, como alguém que só existe enquanto é útil. Engoliu a dor em silêncio, como sempre fazia. Mas mesmo ali, naquele ambiente que não lhe dava espaço para existir com verdade, ela resistia. Não pela aprovação, mas porque havia algo naquela criança que a fazia continuar. Uma conexão silenciosa, ainda em construção, mas real. Algo que crescia nas pequenas coisas.
nos olhares da criança, nos braços estendidos em busca de colo, nos sorrisos espontâneos que não pediam autorização. Aos poucos, a criança começou a buscá-la mais que os próprios pais, e isso incomodava. Eles notavam, comentavam, perguntavam se ela não estava se envolvendo demais. Como se carinho fosse um crime, como se criar vínculo com uma criança fosse invasão de território. Mas ela seguia, sem provocar, sem responder. Apenas fazia o que sabia fazer melhor: cuidar. Ser estranha não era novidade para ela. A vida inteira a colocaram nesse lugar. Em empregos, em filas, em conversas onde sua opinião não era pedida. Já estava acostumada a ser a que observa de fora, a que não tem nome, a que se despede sem deixar saudade. Mas ali, naquele lar de paredes frias e portas fechadas, ela começava a escrever outra história. Uma história que ninguém planejou, que ninguém esperava, mas que ganhava força a cada gesto de afeto trocado sem permissão. Ela sabia que não adiantava tentar ser aceita, que talvez nunca seria, mas havia algo que ninguém podia tirar dela: a certeza de que naquele ambiente de desconfiança, ela era a única que olhava aquela criança com verdadeiro amor. Não o amor idealizado das fotografias, mas o amor de quem fica, de quem ouve, de quem vê o que ninguém quer ver. E foi esse amor silencioso que preparou o terreno para o que estava por vir. Porque quando o inesperado aconteceu, quando a vida da criança ficou por um fio, foi a estranha, aquela mesma que ninguém fazia questão de conhecer, que se tornou o centro de tudo. A presença que até então era invisível, agora se tornava vital. A cicatriz invisível. Antes de ser babá, antes mesmo de carregar nas costas as tarefas que ninguém vê, ela foi uma menina marcada pelas ausências. A ausência de um pai que partiu cedo demais. A ausência de uma mãe que, mesmo presente, nunca soube estar. Cresceu ouvindo mais gritos do que histórias. Aprendeu cedo que carinho era coisa rara, que afeto era luxo, que sobreviver vinha antes de sentir. E foi nesse solo árido que ela aprendeu a ser forte. Mas uma força que nunca brilhou, nunca foi aplaudida. Uma força silenciosa, cultivada no esforço diário de não desabar. Ninguém ali naquela casa sabia disso. Ninguém se importava. Para eles, ela era apenas mais uma funcionária entre tantas. Mas dentro dela havia um universo inteiro de memórias que moldaram cada escolha, cada gesto. Carregava marcas que não apareciam no corpo, mas que gritavam por dentro. Cicatrizes invisíveis que ensinaram a andar com cuidado, a observar antes de falar, a evitar conflito, a engolir o choro. Não por fraqueza, mas por sobrevivência. Era por isso que ela entendia tão bem os silêncios da criança, porque ela também já foi aquela criança, a que ficava em segundo plano, a que falava e ninguém ouvia, a que chorava no quarto e ouvia a porta sendo trancada do lado de fora. Carregava no peito uma dor que aprendeu a esconder com sorrisos, mas que vez ou outra escapava no olhar distante, no abraço mais apertado, no cuidado dobrado com quem ela jurou proteger. Às vezes, no meio da tarde, quando a casa estava em silêncio e a criança dormia, ela olhava pela janela e lembrava de si mesma aos 5 anos, sentada no chão da cozinha, esperando alguém perguntar como foi o dia. Aquela pergunta nunca veio. E talvez por isso, hoje, ela fazia questão de perguntar à criança sobre cada detalhe. A cor do lápis, a brincadeira favorita, o que tinha sonhado na noite passada, porque sabia o que era crescer sem ser ouvida. Mas não era só dor. Também havia coragem, a mesma coragem que a fez atravessar a cidade em ônibus lotado para conseguir uma entrevista. A mesma coragem que a fazia encarar os olhares de superioridade com um sorriso gentil. Ela nunca se fez de vítima, mas também nunca teve espaço para contar sua versão da história. Dentro dela morava uma força antiga,
a força das mulheres que criam filhos sozinhas, que acordam antes do sol para limpar casas que não são suas, que engolem o orgulho para manter o prato cheio, que aprendem a viver com menos para dar mais. Ela era filha dessas mulheres. E essa força, mesmo escondida, pulsava em cada atitude, em cada gesto de cuidado, em cada dia que ela escolhia continuar, mesmo sem reconhecimento. E foi justamente essa cicatriz invisível que se tornou sua maior armadura. Porque enquanto os outros viam nela apenas simplicidade, submissão ou inexperiência, ela trazia consigo anos de resistência emocional. Sabia o que era medo, sabia o que era urgência, sabia o que era segurar o choro enquanto alguém desabava nos seus braços. Isso a preparou para muito mais do que qualquer manual de primeiros socorros. Ninguém perguntava o que ela sentia, mas ela sentia tudo. Cada desdém, cada comentário atravessado, cada gesto impessoal. E mesmo assim, não endurecia. Continuava doando o que nunca recebeu: paciência, presença, segurança. Porque no fundo, ainda acreditava que o amor cura. Mesmo quando não é retribuído, mesmo quando ninguém reconhece. Naquele ambiente que fazia questão de deixá-la à margem, ela cultivava raízes. Não as visíveis, mas as que se formam entre dois corações que se reconhecem na dor. Ela e a criança, duas almas que, sem saber, se acolhiam em silêncio. E quando a tragédia quase aconteceu, quando a vida da criança se apagava aos poucos diante de seus olhos, não foi o currículo dela que falou mais alto. Foi essa cicatriz, essa vivência, essa dor antiga que ensinou a suportar o impossível. Foi essa história, invisível aos olhos de todos, que a transformou na única pessoa capaz de agir quando ninguém mais sabia o que fazer. A casa onde o amor não era bem-vindo. A fachada era impecável. Jardim aparado, portão automático, cortinas alinhadas com simetria cirúrgica. Tudo naquela casa parecia calculado, como se cada detalhe fosse pensado não para acolher, mas para impressionar. Por fora, transmitia sucesso. Por dentro, transmitia distância. Um lar onde o tempo era cronometrado, onde cada cômodo carregava silêncio e cada rotina se repetia com exatidão robótica. A criança vivia num ambiente onde o afeto era condicionado, o toque era raro e os sentimentos tinham hora marcada para existir, se é que existiam. Logo nos primeiros dias ela percebeu: aquela não era uma casa barulhenta, não tinha gargalhadas no café da manhã, não tinha bagunça espontânea, não havia conversas de corredor. Tudo era funcional, tudo era prático, tudo era frio. A mãe falava com voz doce, mas sem calor. O pai respondia com respostas curtas, sem olhar nos olhos. Quando a criança queria colo, recebia brinquedos. Quando fazia birra, era corrigida com frases ensaiadas e gestos impacientes. Não havia agressão, mas também não havia ternura. Havia ausência. Era um tipo de ausência que doía diferente. Não era a ausência do abandono físico. Era a ausência do olhar atento, da escuta disponível, da presença real. Era o tipo de ausência que cresce em silêncio e se esconde atrás de rotinas impecáveis. A babá sentia isso em cada canto da casa. No prato infantil deixado pronto na geladeira, na babá eletrônica que substituía os olhos atentos dos pais, nos brinquedos caros que eram largados no chão e ignorados como se fossem lixo emocional. A criança, com seu jeito doce e curioso, já havia aprendido a não esperar. Sabia que chorar demais não adiantava, que perguntar demais era incômodo, que demonstrar afeto em excesso podia ser constrangedor. Já estava treinada para viver em contenção, para não ocupar demais, não exigir demais, não incomodar. Era uma criança treinada a ser discreta, e isso doía nela, e doía na babá, que reconhecia nos olhos daquela criança o mesmo vazio que um dia existiu nos seus. E mesmo assim, quando a criança tentava quebrar esse ciclo e se aproximar,
era podada com delicadeza cortante. Um exemplo: um dia, depois de passar a tarde inteira brincando com a babá, a criança correu ao ver a mãe chegando. Foi com os bracinhos abertos, pronta para dividir uma alegria qualquer. A mãe, ao notar o rosto suado e a roupa um pouco suja, afastou o corpo com cuidado, dizendo: "Depois do banho, querido, agora não." E naquele agora não morava um mundo. Um mundo de rejeição educada, que machuca sem gritar, que fere sem parecer cruel. Naquela casa, demonstrar emoção era quase uma infração de etiqueta. O amor, se existia, vinha travestido de controle. A organização valia mais que o abraço, a aparência valia mais que a conexão. E isso fazia com que cada gesto da babá, por menor que fosse, causasse estranheza. Quando ela sentava no chão para brincar, recebia olhares curiosos. Quando abraçava a criança, era como se estivesse invadindo um território sagrado. Ela era um corpo estranho, tentando humanizar um espaço que se alimentava da estética e sufocava a emoção. Com o tempo, a babá passou a entender que o problema não era pessoal, era estrutural. Aquela família foi ensinada assim, criada assim. Talvez os pais da criança também nunca receberam colo. Talvez também tenham sido ensinados a não demonstrar. Mas saber disso não diminuía a dor, apenas explicava. E mesmo explicando, não justificava. Porque no centro daquela casa havia uma criança que precisava de amor e que silenciosamente o buscava onde pudesse encontrar. E foi assim que nasceu, no meio daquele ambiente estéril, um vínculo silencioso e verdadeiro. Um laço que crescia todos os dias, alimentado pelos detalhes, pelos olhos que se encontravam, pelos risos que escapavam, pelas pequenas conquistas que só elas duas celebravam. Era nesse espaço invisível que a criança aprendia o que era afeto. E era nesse mesmo espaço que a babá encontrava sentido para continuar. Mas o amor, naquela casa, ainda era um visitante indesejado. E o laço entre as duas, embora sincero, era visto com desconfiança. Como se fosse um risco, como se fosse demais, como se, em vez de nutrir, ameaçasse. O que ninguém sabia, no entanto, era que aquele mesmo amor que eles tentavam manter à distância seria, em breve, a única coisa forte o suficiente para impedir o pior. Brincadeiras que curam. Foi entre risos abafados e blocos de montar espalhados pelo tapete da sala que as primeiras rachaduras naquele muro invisível começaram a surgir. A criança, que antes andava contida, medindo gestos, palavras e até emoções, aos poucos foi descobrindo um lugar seguro entre os braços e os olhos da babá. Um lugar onde não precisava se controlar para agradar. Onde um erro não era seguido de correção, e sim de compreensão. Onde cair era parte da brincadeira e não um sinal de falta de atenção. Ela sabia o que estava fazendo. Sabia que não devia ultrapassar certos limites estabelecidos pela família. Sabia que não deveria permitir tanto afeto, tanto toque, tanta liberdade. Mas havia algo naquela criança que implorava, mesmo sem palavras, por aquilo. Um olhar que se iluminava quando ela se aproximava. Um sorriso que aparecia sem esforço. Uma entrega que não se compra, nem se treina. Apenas acontece, quando a alma encontra abrigo em outra alma. As brincadeiras que ela criava não vinham de manuais, nem de vídeos na internet. Vinham da memória, do que ela mesma queria ter vivido, das histórias que ouviu da avó, das tardes que nunca teve, mas sonhou ter. E por isso, cada brincadeira carregava cura. Porque era nela que ela também se refazia. Brincavam de casinha com panelinhas imaginárias, de super-heróis com toalhas amarradas nas costas, de esconderijo debaixo da mesa da cozinha. E ali, naquele território secreto, as regras da casa não valiam. Ali havia liberdade. Era incrível ver como a criança mudava quando estava com ela.
O tom de voz subia um pouco mais. O corpo se movimentava com menos medo. As perguntas se tornavam mais ousadas. Até o riso era mais solto, mais verdadeiro. A babá notava tudo. Percebia como a espontaneidade da criança crescia quando se sentia segura. E isso só acontecia quando sabiam que estavam sós. Porque bastava o som da chave na porta ou a sombra da mãe passando pelo corredor para que tudo mudasse. A brincadeira parava, o corpo encolhia, o silêncio voltava, como se, inconscientemente, a criança soubesse que felicidade demais naquela casa poderia ser mal interpretada. Mas mesmo com essas interrupções, mesmo com a vigilância constante, elas continuavam, encontravam brechas, criavam rituais secretos, palavras que só as duas entendiam, canções inventadas na hora do banho, desenhos escondidos na parte de trás do caderno. Sinais silenciosos de um vínculo que crescia, forte, discreto, mas inquebrável. E era nesse espaço que a criança se reconstruía. Não com grandes atos, mas com pequenas experiências que ensinavam que brincar é mais do que se entreter. É sentir-se aceito, pertencer, ser livre. Um dia, enquanto montavam um quebra-cabeça colorido no chão da sala, a criança olhou para ela e disse com a voz baixa, mas firme: "Você é meu lugar favorito." Ela congelou. Aquela frase, tão simples, atravessou todas as suas defesas. Era como se o mundo tivesse parado por um segundo para entregar a ela o reconhecimento que sempre foi negado. Sorriu com os olhos marejados, mas não respondeu. Apenas continuou encaixando as peças ao lado da criança, como se fosse só mais uma tarde qualquer. Mas não era. Era a prova de que algo estava acontecendo ali. Algo que ninguém poderia apagar. A cura de uma criança começando pela escuta, pela presença, pelo toque certo na hora certa. E, ao mesmo tempo, a cura de uma mulher marcada por cicatrizes antigas, agora se refazendo pelo amor que doava. Houve momentos em que ela pensou em desistir, em aceitar que aquele vínculo poderia ser usado contra ela, que o afeto em excesso poderia parecer inadequado aos olhos de quem só enxerga o profissional e ignora o humano. Mas ela continuou, porque sabia que aquela criança precisava mais do que horários, mais do que regras, mais do que cuidados básicos. Precisava de liberdade para ser o que é. Precisava se sentir amada. As brincadeiras que preenchiam os dias eram mais do que lazer. Eram pontes, conexões profundas entre almas feridas que se curavam juntas, dia após dia. E foi nesse terreno fértil, construído com paciência, sensibilidade e resistência, que uma base foi criada. Uma base que, quando o pior aconteceu, não desmoronou. Pelo contrário, foi essa conexão, construída no invisível, que sustentou tudo quando o mundo parecia desabar. Pequenos erros, grandes julgamentos. Bastou um dia esquecer de fechar uma tampa de suco. Um detalhe, um segundo de distração. Quando a mãe chegou e viu o copo virado sobre a mesa, os olhos endureceram. Não houve grito, não houve acusação direta. Só um suspiro longo. Um silêncio carregado e aquela frase fria que, dita com aparente calma, doía mais do que qualquer ofensa. Se não consegue prestar atenção nisso, imagine no resto. Ela sorriu de canto, tentando não demonstrar nada. Limpou a mesa, pediu desculpas, seguiu o dia. Mas por dentro, o peso daquele julgamento parecia esmagá-la em silêncio. Ali, qualquer gesto fora do esperado virava prova contra ela. Um brinquedo fora do lugar, uma fralda trocada minutos depois do horário, um lanche feito de forma diferente. Não havia espaço para adaptação, muito menos para a humanidade. Tudo era medido, avaliado, julgado por critérios invisíveis. Não diziam abertamente, mas ela sentia, esperavam o erro. E quando ele aparecia, por menor que fosse, era tratado como confirmação de uma incompetência presumida. Os pais não queriam conversar, queriam eficiência, não queriam vínculo,
queriam resultados, mas ela não era uma máquina. Era alguém que também tinha seus dias difíceis, que às vezes dormia pouco, que saía de casa já enfrentando o ônibus atrasado, fila no posto de saúde, conta vencida, e mesmo assim chegava com sorriso, com disposição, com entrega. Mas nada disso parecia contar, porque naquela casa a régua era sempre mais alta quando se tratava dela, e mais baixa quando era com os próprios erros dos patrões. Ela não podia levantar a voz, nem mesmo para acalmar um choro mais intenso, porque soaria descontrolada. Não podia rir alto, porque pareceria desatenta. Não podia errar nem por acidente, porque ali cada falha era registrada na memória da desconfiança. E o mais cruel é que mesmo quando acertava, o mérito nunca era dela. Quando a criança comia bem, era porque hoje ela estava com fome. Quando dormia direito, era porque estava cansada. Nunca era por causa do cuidado dela. Nunca era reconhecido o esforço invisível que mantinha tudo funcionando. Certa vez, a criança caiu enquanto brincava. Foi um tombo leve, de joelho no chão. Ela correu, acolheu, limpou o machucado com cuidado. Mas quando os pais chegaram, a primeira reação foi a cobrança. Onde você estava que deixou isso acontecer? Ela tentou explicar, disse que estava ao lado, que foi um desequilíbrio natural, mas não adiantou. O olhar de julgamento já estava lançado, e nada que dissesse mudaria o veredito silencioso que decretaram contra ela. Não era sobre o tombo, era sobre o rótulo, era sobre a desconfiança constante, e ela sabia disso. Sabia que estavam sempre à espera do próximo motivo para dizer que ela não era suficiente. E isso a consumia. Porque todo dia ela dava mais do que podia. E todo dia era tratada como se estivesse fazendo de menos. O mais doloroso era que a criança, mesmo tão pequena, parecia perceber. E em gestos discretos demonstrava apoio. Corria para os braços dela depois de uma repreensão injusta. Sussurrava, eu gosto de você, quando ninguém ouvia. E aquilo bastava para que ela continuasse. Porque ali, no meio de tantos olhares desconfiados, havia pelo menos um olhar que a enxergava com verdade. Mas a pressão era constante. Viver sob julgamento esgota. E o medo de errar começa a paralisar. Começa a corroer a naturalidade, a afetar o ritmo, a gerar dúvidas sobre coisas simples. Ela começou a duvidar de si, a se perguntar se talvez estivesse mesmo falhando, se talvez não fosse suficiente. Porque quando todo mundo aponta, uma hora você começa a se ver pelo espelho distorcido dos outros. E mesmo assim, ela não desistiu. Seguiu cuidando. Seguiu se doando. Seguiu tentando ser melhor a cada dia, não para provar nada a ninguém, mas porque acreditava que a criança merecia isso, merecia alguém que ficasse, mesmo quando ninguém reconhecia. E foi essa entrega, feita mesmo sob ataques velados e julgamentos injustos, que construiu a base de tudo que viria. Porque no dia em que a tragédia quase aconteceu, não houve tempo para apontar erros, só houve tempo para agir. E foi ela, a mesma que tantas vezes foi julgada por detalhes mínimos, quem teve a clareza, a coragem e a força para fazer o que precisava ser feito. E naquele momento, todas as críticas se calaram. Porque ficou evidente que, mesmo desacreditada, ela era a única que realmente estava ali por inteiro. O segredo que ela nunca contou. Antes de entrar naquela casa, antes mesmo de ser babá, antes de ser julgada por quem não conhecia nem metade da sua história, ela carregava um passado que raramente dividia com alguém. Não por vergonha, mas porque aprendeu que certas dores, quando reveladas, viram armas nas mãos erradas. E naquele ambiente onde a desconfiança era regra, onde tudo era fiscalizado e medido, guardar silêncio era também uma forma de se proteger. Ninguém sabia que ela já tinha perdido um filho. Um bebê que não viveu mais do que 7 dias.
7 dias de esperança intensa, de orações febris, de promessas feitas entre lágrimas e fé. 7 dias que mudaram tudo. Ela não costumava falar sobre isso. Nunca contou aos patrões, nunca comentou com vizinhos. Era um luto particular, guardado num canto da alma que ninguém acessava. Um quarto invisível, onde entrava sozinha, de vez em quando, só para lembrar que, mesmo tendo seguido em frente, nunca deixou de sentir. Na época, era casada. Um casamento difícil, com mais gritos do que carinho, mais controle do que parceria. Mas quando soube da gravidez, decidiu que faria diferente, que protegeria aquela vida com tudo o que tinha. Passou meses vivendo em função da chegada do bebê. Abriu mão de trabalho, de descanso, de si mesma, mas o destino foi cruel. O parto antecipado, as complicações, a ausência de suporte médico adequado. Tudo contribuiu para que aquele pequeno corpo tão esperado não resistisse. Ela saiu do hospital sem colo para oferecer, sem certidão de nascimento, sem direito a um luto público, porque ninguém entendia o tamanho da sua dor. Alguns diziam que era melhor assim, que era novo demais para sofrer. Outros diziam que logo ela engravidaria de novo. Palavras vazias que só aprofundavam o buraco dentro dela. E foi ali, naquele abismo, que decidiu se calar, guardar sua dor, usar o silêncio como armadura e o trabalho como anestesia. Desde então, cuidar de outras crianças passou a ser mais do que uma profissão. Era uma forma de continuar sentindo, de continuar amando, de dar à infância de outras crianças o carinho que ela sonhou dar ao filho que perdeu. Mas nunca confundiu os papéis. Sabia separar o profissional do emocional. O que não conseguia e nem queria era impedir que o coração participasse, porque cuidar para ela era visceral, era missão. Na casa onde trabalhava, cada vez que olhava para a criança, uma parte dela lembrava do filho que não pôde embalar. Mas não era uma lembrança amarga, era uma motivação silenciosa, um lembrete constante de que cada momento importa, de que cada sorriso vale a pena, de que nenhum detalhe é pequeno quando se trata de proteger uma vida. E talvez por isso sua entrega fosse tão intensa, tão verdadeira, e por vezes mal compreendida. Ela nunca compartilhou essa história, nem quando foi acusada de ser emocional demais, nem quando foi advertida por passar do limite com carinho, nem quando perguntaram com certo sarcasmo por que ela se importava tanto com uma criança que nem era sua. Apenas baixava os olhos, respirava fundo e seguia. Porque sabia que algumas histórias não precisam ser ditas para se tornarem reais. E que, às vezes, o silêncio grita mais do que qualquer palavra. Esse segredo moldava cada atitude. Era o que a fazia acordar mais cedo, mesmo cansada. O que a fazia dobrar os cuidados em dias que a criança acordava mais quieta. O que a fazia tremer por dentro diante de qualquer risco, por menor que fosse. Porque ela sabia, com uma clareza que só a perda traz, o quão frágil é a linha entre ter alguém nos braços e tê-lo apenas na memória. E quando o dia da tragédia chegou, quando a criança parou de respirar, quando o tempo congelou, foi esse passado que falou mais alto. Não o currículo, não as instruções. Foi a dor que ela conhecia de cor. A mesma dor que anos antes a deixou sem chão. E foi justamente essa dor que ela se recusou a reviver. Não de novo. Não ali. Não com aquela criança. Ela agiu rápido porque sabia o que estava em jogo. Porque conhecia o peso de um adeus inesperado. Porque não podia, de forma alguma, permitir que outra vida se apagasse sob seus olhos. E foi esse segredo, aquele que ninguém jamais soube, que naquele momento se tornou sua maior força. A tempestade que ninguém esperava,
O dia amanheceu pesado, com o céu encoberto por nuvens que pareciam carregar um aviso que ninguém sabia decifrar. A cidade estava inquieta, os ventos uivavam entre os prédios e até o canto dos pássaros parecia mais apressado, como se a natureza já anunciasse que algo fora do comum estava por vir. Dentro da casa, no entanto, tudo seguia com a rotina impecável de sempre. O café servido, os horários cronometrados, a pressa dos pais em sair. A babá ficou novamente sozinha, apenas com a criança, como acontecia em quase todos os dias. Mas havia algo diferente no ar, um tipo de silêncio que não era comum, um peso invisível que ela sentia na pele sem conseguir explicar. À medida que a manhã avançava, o vento se transformou em rajadas fortes, a claridade foi engolida pelas nuvens e logo a tempestade começou a cair com fúria. Relâmpagos riscavam o céu, trovões estremeciam as paredes e cada estalo de luz parecia iluminar o medo nos olhos da criança. A babá a abraçava, tentava transformar aquele momento em brincadeira, inventava histórias sobre anjos acendendo lanternas no céu. Mas no fundo também sentia o coração apertado. Não era apenas a chuva. Era como se o mundo estivesse preparando o palco para algo muito maior. De repente, a energia caiu. O barulho dos aparelhos se calou, as lâmpadas se apagaram, a casa mergulhou em penumbra. A tempestade lá fora ecoava na escuridão lá dentro. A criança se encolheu assustada, os olhos marejados de pavor. A babá, mesmo com medo, manteve a calma na voz, porque sabia que era seu papel ser o porto seguro. Acolheu a pequena nos braços, cantou baixinho, tentou distrair com histórias improvisadas, mas o ambiente parecia conspirar contra a paz. Cada trovão que estourava soava como uma lembrança de que o perigo estava cada vez mais perto. A mãe havia saído para resolver algo rápido. O pai ainda estava preso em compromissos. A casa, grande e fria, parecia enorme demais para duas almas tão vulneráveis. E foi nesse cenário que o inesperado aconteceu. Entre um relâmpago e outro, no meio do susto, a criança começou a engasgar. Primeiro um som rouco, depois a respiração travada, o rosto ficando vermelho, depois arroxeado. O desespero tomou conta. Não havia ninguém ali além dela. Não havia telefone funcionando, não havia vizinhos por perto, não havia recurso algum. Só ela, o medo e uma vida por salvar. O coração disparou, as mãos gelaram, mas algo dentro dela gritou mais alto que a tempestade. Não podia deixar que aquilo terminasse assim. O barulho da chuva martelava contra o telhado, o trovão explodia como se o mundo fosse ruir, e ainda assim, o som que mais doía era o da respiração que faltava. Segurou a criança, tentou de tudo. Bateu de leve nas costas, inclinou, buscou cada lembrança de cuidado que já tinha aprendido na vida, cada instinto que emergia das cicatrizes invisíveis que carregava. Foram segundos que pareceram séculos. O medo era tanto que quase a paralisou, mas não se permitiu ceder, porque ali não havia opção de falhar. Não podia ser mais uma perda em sua vida. Não podia repetir a dor que conhecia tão bem. Lutou contra o pânico, contra a sensação de impotência, contra a solidão que gritava dentro dela. E enquanto a tempestade lá fora mostrava sua fúria, a verdadeira batalha acontecia dentro daquela sala. Entre a vida que insistia em se apagar e o coração dela que se recusava a permitir. A cada tentativa, a tensão aumentava. O tempo parecia correr contra. O desespero quase venceu, mas foi nesse limite que o inesperado também aconteceu. Um sopro de ar voltou, um pequeno movimento no peito da criança, um sinal frágil, mas suficiente. E naquele instante, enquanto a chuva castigava o mundo lá fora, ela chorou de alívio. Não um choro de fraqueza, mas de libertação, porque sabia que havia vencido a tempestade mais cruel, a de dentro. Aquele momento não foi apenas um acidente. Foi a revelação de tudo o que ela sempre foi. Não a incompetente que diziam,
não a estranha que toleravam, mas a força que ninguém quis enxergar. E, ironicamente, foi no caos, na tempestade que ninguém esperava, que sua verdade finalmente se mostrou. Um instinto mais forte que o medo. O relógio parecia parado, embora cada segundo fosse uma eternidade. A tempestade rugia do lado de fora, o som da água contra o telhado era ensurdecedor e a escuridão fazia da sala um lugar sufocante. Mas nada disso importava. O que realmente pesava era o corpo frágil da criança em seus braços, lutando por ar. O rosto pálido, os olhos entreabertos, o peito que insistia em não se mover. O mundo inteiro parecia ter desaparecido, reduzido a esse instante em que tudo se resumia a uma escolha: desistir e assistir a vida escapar, ou lutar até o último sopro de esperança. O medo estava ali, pulsando como um tambor dentro dela. Um medo antigo que carregava desde o dia em que perdeu seu próprio bebê. Mas junto desse medo havia também algo mais profundo. Uma chama que não aceitava apagar-se, uma lembrança de que já tinha sofrido a dor irreversível da perda e que jamais permitiria que isso acontecesse de novo diante dos seus olhos. O instinto, bruto, visceral, tomou conta. Não pensou em técnicas, não pensou em julgamentos, não pensou no que diriam depois. Apenas agiu. Colocou a criança no chão, inclinou o corpo com cuidado, abriu a boquinha pequena e tentou liberar a passagem. Bateu levemente nas costas, fez pressão no abdômen, repetiu movimentos com a precisão que o desespero permitia. Não sabia de onde vinha tanta firmeza. Só sabia que precisava continuar. O coração acelerado parecia explodir, mas as mãos seguiam firmes. Entre lágrimas, suor e orações silenciosas, ela não parava. Cada tentativa era como um grito para o destino. Você não vai levá-la. A sala parecia girar. A respiração dela estava ofegante, mas dentro daquele caos havia um foco absoluto. O instinto de proteção que vai além da lógica, além do conhecimento, além do cansaço. Um instinto que nasce do amor. Um amor que não precisa de laços de sangue para existir. O tipo de amor que se manifesta quando a vida de outro se torna mais importante que a sua própria. E foi isso que a manteve de pé, que a fez insistir mesmo quando parecia não haver mais saída. Foram minutos que pareceram horas. A cada nova tentativa, o pânico se misturava à esperança. Até que, de repente, um sopro frágil escapou da boca da criança. Um suspiro tão pequeno que parecia não existir, mas para ela foi o som mais poderoso do mundo. O peito da criança se ergueu levemente e, com isso, o coração da babá explodiu em lágrimas de alívio. Gritou, chorou, tremia por inteiro, mas não parou. Continuou incentivando, soprando, pressionando, até que a vida voltasse a pulsar com mais força. E quando finalmente ouviu o choro da criança rasgando o silêncio da sala, soube que havia vencido. Aquele choro que em outros dias poderia parecer incômodo, naquele momento era música, era vitória, era o som da vida voltando. A abraçou com toda a força que tinha, como quem segura um milagre nos braços. A tempestade continuava lá fora, mas dentro dela já havia paz. Porque sabia que tinha feito o impossível. Sabia que, apesar do medo, foi o instinto que falou mais alto. Foi nesse instante que entendeu algo que ninguém jamais poderia tirar dela. Ela era mais do que diziam. Não precisava de diplomas pregados na parede para provar. Não precisava de palavras de reconhecimento. Não precisava da aprovação de pais frios ou de vizinhos críticos. O que tinha acabado de acontecer era a prova definitiva de que sua entrega era real, de que sua coragem era maior que o medo, de que sua força não vinha de regras ou instruções, mas de algo muito mais profundo. Vinha da alma. Enquanto segurava a criança, ainda soluçando entre lágrimas e respirações descompassadas, sabia que aquele momento mudaria tudo.
Talvez não para os outros de imediato, talvez ainda fosse julgada, questionada, desacreditada, mas para si mesma nada seria como antes, porque naquele instante o mundo inteiro tentou pará-la, o medo tentou paralisá-la, o passado tentou feri-la, mas o instinto venceu. E quando o instinto vence, ele deixa um rastro impossível de apagar. Herói, mas ainda suspeita. O choro da criança ainda ecoava pela casa quando a porta finalmente se abriu. A mãe entrou com pressa, o rosto confuso, a bolsa escorregando do ombro. Por um instante, o olhar dela percorreu a cena. O chão molhado de lágrimas, a babá ainda de joelhos, o corpo da criança pressionado contra o peito. Havia vida, mas havia também algo que a mãe não soube decifrar. E ao invés de abraçar a filha, ao invés de agradecer pelo resgate que acabara de presenciar, a primeira reação foi a dúvida. "O que aconteceu?" perguntou, num tom mais acusador do que preocupado. As palavras vieram como facas. O peito da babá ainda arfava, as mãos tremiam, a mente buscava ar depois de minutos intermináveis de desespero. Não conseguiu responder de imediato. Apenas chorava, ainda segurando firme a criança, como se soltar fosse arriscar perdê-la de novo. Mas aquele atraso na resposta pareceu, para os olhos frios da mãe, uma falha. A suspeita se instalou no mesmo instante. E o que poderia ser reconhecimento virou mais um julgamento. Poucos minutos depois, o pai também chegou. Chamado às pressas, entrou com um semblante duro, preocupado, mas não com a babá. Dirigiu-se diretamente à esposa, buscando respostas que nem ela tinha. E então, de forma quase automática, a dúvida se transformou em acusação silenciosa. O que realmente tinha acontecido? Será que ela tinha deixado a criança sozinha? Será que tinha sido descuido? Será que, no fundo, aquele evento não era prova do que sempre desconfiaram? Que ela não era capaz? No hospital, enquanto os médicos avaliavam a criança, a tensão crescia. A menina já respirava bem, chorava de forma saudável, estava fora de perigo. A babá, exausta, encostava na parede fria do corredor, sentindo o corpo todo pesar. Esperava, no fundo, que naquele momento alguém lhe dirigisse uma palavra de gratidão, uma frase simples como "Obrigado por salvar minha filha". Mas não ouviu nada disso. O que veio foram olhares desconfiados, perguntas frias, anotações em prontuários. Até mesmo os vizinhos que souberam do ocorrido começaram a cochichar pelos corredores. Será que foi acidente mesmo? Será que ela não deixou a criança sem supervisão? Era como se o ato heróico tivesse sido invisível, engolido pela sombra do preconceito que sempre a acompanhou. Ninguém quis imaginar a cena em detalhes. Ninguém tentou visualizar o desespero daquela mulher sozinha na escuridão, lutando contra o impossível para salvar a vida de uma criança que nem era sua. Era mais fácil seguir a narrativa pronta, a mesma que já existia antes, a da babá que nunca foi suficiente, a da estranha que não merecia confiança. E assim, mesmo depois de ter feito o inimaginável, continuava sob suspeita. Ela sentia o peso dessa injustiça como uma pedra no coração, porque não era apenas a ingratidão que doía, era a constatação de que, muitas vezes, nem o ato mais grandioso é capaz de apagar um rótulo imposto. A verdade parecia não importar. O que importava era a versão que se encaixava na visão dos outros, e essa visão nunca a favorecia. Ser herói não a isentou de julgamento. Ao contrário, parecia apenas ter levantado mais perguntas. Naquele hospital, sentada em um banco frio, os olhos vermelhos de tanto chorar, ela percebeu que a luta não tinha acabado, que talvez nem tivesse começado ainda, porque salvar uma vida foi apenas a primeira batalha. A próxima seria provar, mesmo sem precisar, que sua entrega era real. E essa seria a batalha mais dura, porque não havia técnicas para convencer corações fechados. Não havia manobra que devolvesse confiança a quem nunca quis confiar.
Mas mesmo em meio à dor de ser desacreditada, havia dentro dela uma chama que não apagava, porque sabia, no íntimo, o que tinha feito. Sabia que sem sua coragem, sem seu instinto, sem seu amor, aquela criança não estaria respirando. E essa certeza era maior do que qualquer julgamento. Sabia que o tempo, de um jeito ou de outro, revelaria a verdade. E até lá, continuaria de pé. Não por reconhecimento, mas porque não sabia viver de outra forma. Porque a vida inteira aprendeu a lutar, mesmo quando todos ao redor duvidavam dela. E foi assim, no corredor branco daquele hospital, ainda de mãos vazias e coração cheio de marcas, que a babá entendeu que heróis nem sempre recebem aplausos. Às vezes recebem olhares atravessados, perguntas injustas e silêncio no lugar de agradecimento. Mas continuam sendo heróis, porque ser herói não é ser aplaudido. É escolher, mesmo desacreditado, salvar. A verdade encontra seu caminho. Os dias seguintes foram um silêncio desconfortável. A criança já estava fora de perigo. Os médicos confirmaram que não havia sequelas, mas a tensão dentro daquela casa era tão espessa que parecia impossível respirar. A babá voltava todos os dias, mesmo sem saber se deveria. Não porque alguém havia pedido, mas porque sentia que não podia abandonar a pequena. E ainda assim, os olhares que recebia eram duros, distantes, como se estivesse ali apenas aguardando uma sentença que nunca era anunciada. No fundo, a família sabia que ela havia salvado a criança. Mas aceitar essa verdade era admitir que estavam errados. Era admitir que a estranha, tantas vezes chamada de incompetente, era, na realidade, a única que fez o que eles mesmos não fizeram. E engolir isso parecia impossível. Por isso, preferiam o silêncio. Preferiam manter a dúvida, como se o heroísmo dela fosse apenas sorte ou acaso. Mas a verdade tem um jeito curioso de se manifestar. Não precisa ser chamada, não precisa ser defendida. Ela encontra frestas, abre caminhos, se revela quando menos se espera. E naquele caso, a primeira fresta veio através da própria criança. Um dia, ao ouvir a mãe comentar com alguém ao telefone que foi um susto, mas nada demais, a menina interrompeu com uma frase curta, simples, mas devastadora. Ela me salvou. A mãe congelou. Não havia como ignorar aquelas palavras ditas com a convicção inocente de quem não sabe mentir. Depois vieram os relatos dos médicos. Explicaram que, se as manobras de primeiros socorros não tivessem sido iniciadas imediatamente, talvez o desfecho fosse outro. A cada palavra do relatório, ficava mais evidente que a babá tinha sido crucial, que sem ela, o milagre não teria acontecido. O pai ouviu aquilo em silêncio, com os braços cruzados, o rosto inexpressivo, mas por dentro algo começou a ruir. E então, como se o destino conspirasse a favor da verdade, uma vizinha apareceu, discreta, mas firme. Disse que no meio da tempestade tinha ouvido o choro desesperado da babá, ecoando pela janela, pedindo a Deus que não deixasse a criança morrer. Disse que correu até a porta, mas não conseguiu entrar por causa da ventania e que só depois, quando tudo já tinha passado, percebeu que o grito não era de desespero inútil, mas de alguém que lutava. Suas palavras, carregadas de emoção, não podiam ser ignoradas. A cada peça que se encaixava, a verdade se tornava mais clara. Não era mais sobre versões, era sobre fatos, sobre testemunhos, sobre evidências que desmontavam qualquer suspeita. Aos poucos, o muro da desconfiança foi sendo corroído, não por vontade da família, mas pela força incontestável da realidade. Ela havia salvado a vida da criança. Isso era inegável. Mesmo assim, não houve festa, nem aplausos. O reconhecimento veio de forma tímida, quase constrangida. Um agradecimento murmurando, um olhar que durava mais do que alguns segundos, uma atitude menos rígida. Não era a gratidão que ela merecia, mas era um começo. Era a prova de que, por mais que tentassem, a verdade não podia ser calada, e para ela,
Isso bastava. Não precisava de discursos emocionados, nem de manchetes em jornal. O que importava era saber que a vida da criança estava preservada, que seu esforço não havia sido em vão, que a verdade, mesmo tardia, estava encontrando seu caminho. Mas, dentro de si, havia também uma lição amarga. Ela entendeu que, muitas vezes, não importa o quanto você lute, nem o quanto se sacrifique, as pessoas só verão o que querem ver. Ainda assim, a verdade tem força própria. E quando ela aparece, ninguém pode segurá-la. Naquele momento, olhando a criança correr pela sala novamente, saudável, sorridente, ela sentiu uma paz silenciosa. A tempestade tinha passado, não apenas a do céu, mas a do coração. Porque agora sabia que, por mais que tentassem esconder, por mais que hesitassem em admitir, a verdade já estava lá, viva, respirando, correndo pela casa em forma de uma criança que sorria graças a ela. O dia em que o mundo pediu desculpas. Não houve anúncio solene, nem palavras ensaiadas. O pedido de desculpas não veio embalado em flores, nem acompanhado de discursos emocionados. Veio de forma torta, quase silenciosa, como quem tenta esconder o próprio erro e ainda assim precisa reconhecê-lo. A mãe, num fim de tarde qualquer, aproximou-se da babá enquanto dobrava as roupas da criança. A voz saiu baixa, sem encarar diretamente. Eu sei o que você fez por ela. Obrigada. Foram apenas essas palavras, curtas, mas carregadas de um peso imenso. Não era apenas um agradecimento. Era uma admissão. Era a primeira rachadura no muro de orgulho que cercava aquela casa. O pai demorou mais. Continuava preso à própria rigidez, ao próprio silêncio. Mas uma noite, enquanto a criança brincava no tapete com uma boneca, ele observou por alguns segundos a forma como corria para o colo da babá com confiança absoluta. Naquele olhar infantil não havia medo, nem dúvida, apenas segurança. E foi então que ele entendeu, mesmo sem dizer nada. Ali estava alguém que fez mais do que eles mesmos. E em um gesto raro, murmurou um simples: "Continue conosco se quiser." Não parecia muito, mas para ela soou como a confissão de que finalmente haviam como alguém indispensável. O que mais a marcou, porém, não foram as palavras dos adultos, mas o gesto da criança. Dias depois, enquanto caminhavam juntas pelo jardim, a menina segurou sua mão e disse: "Você é minha heroína." Não havia como conter as lágrimas, porque naquela frase pura e simples estava tudo o que ela precisava ouvir. Todo o reconhecimento que lhe foi negado, todo o julgamento injusto que suportou, toda a dor que engoliu em silêncio. Ali, naquele momento, o mundo inteiro parecia resumido em uma criança que sorria e sabia exatamente quem tinha salvo sua vida. Mas o pedido de desculpas não se limitou às paredes daquela casa. Aos poucos, a história se espalhou. Os médicos comentaram. A vizinha repetiu o que tinha ouvido naquela noite. Outros começaram a falar. E a narrativa mudou. Já não era mais sobre a babá suspeita. Era sobre a mulher que, desacreditada, mostrou coragem onde ninguém acreditava que havia. O bairro inteiro passou a olhar diferente. E a verdade, enfim, encontrou espaço para florescer sem ser abafada. Ela, no entanto, não se vangloriou. Não buscou aplausos. Não desejou reconhecimento público. Tudo o que carregava era um alívio profundo. A vida estava preservada. A missão cumprida. O pedido de desculpas, mesmo torto, não mudava o que já sabia, mas trazia algo que ela nunca havia recebido: validação. Pela primeira vez, alguém admitia que tinha errado ao julgá-la, e isso bastava para transformar seu silêncio em paz. Naquela noite, deitada em sua cama simples, olhou para o teto e respirou fundo. Sentiu o coração mais leve. Não porque os outros finalmente tinham visto, mas porque ela mesma tinha certeza de quem era. E essa certeza ninguém poderia roubar.
A vida a tinha testado de formas cruéis. Já tinha sido rejeitada, subestimada, acusada. Mas agora podia descansar sabendo que quando realmente importou, ela se levantou. Quando tudo estava em risco, foi ela quem segurou o fio da vida com as próprias mãos. E assim, no dia em que o mundo pediu desculpas, ela não precisava de discursos nem de celebrações. Só precisava continuar vivendo com a dignidade de quem, mesmo invisível, se tornou essencial. Porque heróis de verdade não são os que buscam aplausos. São os que, mesmo feridos, escolhem salvar. E ela, naquele instante, sabia que essa era sua maior vitória. Você acabou de conhecer a história de uma mulher que foi julgada, humilhada e desacreditada, mas que mesmo assim encontrou dentro de si uma força capaz de salvar uma vida. Quantas vezes você também já foi colocado à prova, mesmo quando ninguém acreditava em você? Essa história não é só dela, é minha, é sua, é de todos que já carregaram rótulos injustos e ainda assim provaram que o valor de uma pessoa não está no que dizem, mas no que ela escolhe fazer quando o mundo vira as costas. Se essa história tocou você, compartilhe esse vídeo. Talvez alguém próximo esteja passando pela mesma dor do julgamento e precise dessa mensagem hoje. Escreva nos comentários qual foi o momento em que você também venceu quando ninguém acreditava. Sua experiência pode inspirar alguém que precisa de coragem agora. E não esqueça, inscreva-se no canal, ative o sininho e continue acompanhando outras histórias de superação e esperança. Porque aqui, cada história é uma chama acesa contra a injustiça, e você faz parte dessa luz.